Maravilha. Maravilha. Amém? Toda a igreja já está conectada nas casas. Amém? Então nós vamos agora à palavra do Senhor. Junto comigo, por favor, tome a tua Bíblia nas tuas mãos e abra em Romanos capítulo de número 12. Romanos é o capítulo de número 12. Aos meus irmãos que se conectam comigo, a paz, meus irmãos, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, o verso é o verso de número 1. O verso também é o verso de número 2 e o verso de número 3. Romanos 12, do 1 ao 3, eu vou aguardar que vocês abram, tá bom? Por favor. Amém, meus queridos? Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo, muito mais do que se deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Tributamos ao Senhor, meu Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos como igreja e poder adorar ao Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela vá de encontro aos corações. Que a Tua palavra, Senhor, ela transforme vidas, meu Deus. Ela traga a fé verdadeira em Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja a rocha aonde os meus irmãos vão se firmar essa noite. Em nome do Senhor Jesus, para a glória e louvor do Senhor, em Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Muitas pessoas hoje, elas estão completamente fora da vontade de Deus. Fora. Mesmo dentro da igreja. Faz sentido isso? Sim. Faz. Mesmo dentro da igreja. Então, será que é o estar dentro da igreja, será que é estar aqui hoje, né, que realmente vai trazer uma transformação, como muitos pastores pregam? Não vem aqui na igreja, porque aqui é a bênção, aqui é o local da bênção. O caminho para ter uma vida dentro da vontade de Deus vai muito além de nos reunirmos. Nos reunirmos é um fruto daquilo que nós somos. E esse texto que eu li para vocês, e que eu vou explicar para vocês, é um texto que talvez, eu tenho quase certeza que todo mundo aprendeu de uma forma invertida, ao contrário do que ele diz. E hoje isso é bem normal, né? Infelizmente, tá? Vamos juntos aprender? Em nome de Jesus? O texto começa dizendo assim, ó. Versículo 1. Suplico-vos. Quando Paulo ele fala, eu estou suplicando, é igual eu faço com vocês assim, ó, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu não falo assim com vocês? Presta bem atenção. É que Paulo está dizendo aqui. Porque o que ele vai trazer aqui é muito importante. O que ele vai trazer aqui é algo que transcende o ir à igreja. O que ele vai trazer aqui é ser igreja. E isso é um divisor de águas, é entender
entender isso é um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Olha, suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está suplicando, dizendo, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como muitas pessoas aprenderam a interpretação desse texto? Que o nosso culto, a nossa reunião, né, é uma reunião racional e esse é o sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, é o que nós aprendemos, foi o que eu aprendi um dia também. Só que quando você lê o texto e você vai entender todo o contexto do que está dizendo aqui, é o contrário disso. Né? Não quer dizer que a nossa reunião aqui, né, é o sacrifício vivo, santo e agradável que Deus espera. Não. Não só nessa igreja, em muitas casas, mas em outros lugares também. Muitas pessoas estão se reunindo agora dentro de igrejas, né? E não tem sido um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, do que se trata esse texto? Eu vou explicar para vocês, tá? Eu vou ler novamente. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos. Então, ele está falando aqui de cultuar a Deus com a nossa própria vida. O que ele está ensinando aqui é que o verdadeiro culto cristão, ele transcende a reunião dos irmãos. A reunião, ela é de suma importância. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, a Bíblia fala o quê? Não deixem de se reunir, como é do costume de alguns. Então, naquela época, já tinha pessoa que tinha o costume de não querer se reunir com os irmãos. Não deixe de se reunir, como é do costume de alguns. Aí ele fala, exortem, animem uns aos outros, ainda mais que vedes que está chegando aquele dia. Porque nós aprendemos, por exemplo, hoje mesmo no estudo pela manhã nós aprendemos que os últimos tempos são como dores de parto. Quanto mais perto chega da vinda do Senhor, mais difícil fica a vida cristã. As dores vão aumentando. Pode ficar à vontade, pode abrir que eu espero. Chegou mais uma vida aqui para a glória de Deus. É o meu xará. A paz, meu irmão. Tudo bem? Glória a Deus. Aqui, irmão. Aqui, ó. Pois muito bem. Vamos continuar aqui. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Beleza. Deus abençoe. Então, o texto nos ensina que o nosso culto transcende. Só que aí nós temos que tomar cuidado com isso. Porque tem gente que faz o quê? Fala, já que o templo do Espírito sou eu, e já que o culto cristão, ele transcende a reunião, então para que me reunir? Né? Se eu posso cultuar na minha casa e tal. Então eu quero tirar isso da frente, eu quero explicar isso para depois entrar aqui realmente na explicação do texto. Então o texto fala, em Hebreus 10, 25, e quanto mais se aproxima aquele dia, mais difícil fica. A apostasia, ela segue, a distorção da verdade, ela segue, falsos pastores e falsos profetas se levantam para pregar qualquer coisa que não é a palavra de Deus, para agradar as pessoas, para agradar o coração das pessoas. Se você não se reúne como igreja, a chance de você permanecer firme é muito difícil. O texto de Hebreus 10, 25 fala assim, ó, exortando, corrigindo. Então como é que você vai ser corrigido sozinho? Não tem como. Então, você exorta ele, que exorta ela, que exorta ela, que exorta ela, que anima. Ô, minha irmã, vamos orar, irmã, vamos ficar firmes. Um exorta o outro, então um ajuda o outro. Beleza? Então nós não podemos perder essa noção de corpo. Por isso que nós reunimos nas casas. Senão poderia soltar online e cada um assiste na sua casa. Aí perderia o sentido da igreja. Perderia completamente o sentido, não é? Então, posto isso, de que nós não devemos deixar de congregar nunca, isso é um fruto de quem é a igreja, entendido isso, vamos entender o que o texto fala. O texto aqui, ele está falando de esse culto que temos que oferecer a Deus, santo, vivo e agradável, ele trata da sua vida, na amplitude toda da sua vida. Por exemplo, para que vocês possam entender. Vamos falar aqui, eu quero que vocês falem para mim, de elementos que existem no culto. Coisas que a gente faz dentro do culto quando a gente se reúne, beleza? O que a gente faz no culto? O que a gente já fez hoje? Oramos. Então no culto a gente ora junto, louvamos. Então oramos, louvamos, o que mais? Ofertamos, o que mais? Exatamente, unidade, palavra.
Então, qual é a problemática hoje de muitas pessoas ou igrejas? Esses eventos, a palavra, o louvor, a adoração, a comunhão, a oferta, o sacrifício, Então, esses aspectos, muitas pessoas acabam resumindo somente ao dinheiro, é da oferta, acabam deixando somente para dentro do culto. Acontece somente dentro do culto. Então, por exemplo, quando nós temos esse costume, quando nós temos essa cultura... Pega aqui, por favor, e guarda para mim, por gentileza. Quando nós temos esse costume e essa cultura de eu só tenho o contato com a palavra quando eu me reúno. Tá entendendo? Tem gente que só ora quando está na igreja, entende? Tem gente que só louva aqui quando está na igreja. O resto da sua vida, ela acaba sendo mais mundana do que cristã. Entende? A palavra não tem primazia na sua vida. Os louvores, aí acaba se tornando um momento de religião, mais do que um momento de ser verdadeiramente igreja. Então, quando o texto fala que eu devo oferecer um sacrifício vivo, ou seja, enquanto eu viver, eu cultuo ao Senhor. Então, como se eu pudesse dizer assim, olha, domingo eu vou para o culto, é o que a gente fala, né? Normalmente. Mas o correto é dizer, a minha vida é um culto. A sua vida é um culto. É bom ouvir isso, é interessante, eu sei que faz sentido para você, mas na prática é bem complexo de ser vivido isso hoje. Entende? Então, quando eu estou na igreja, quando você se reúne como igreja dentro de um lar como esse, certo? Vocês que estão aí, quando vocês estão na igreja, se eu colocar uma música mundana aqui, vai fazer sentido? Se eu vier para a igreja com uma roupa bem promíscua, tanto homem quanto mulher, vai fazer sentido? Não, né? Não faz, né? Se aqui, ao invés de ler a Bíblia, eu ler o Pequeno Príncipe ou os poemas de Camões, vai fazer sentido? Não vai fazer sentido. Tá. Então, a nossa vida num culto contínuo, do mesmo jeito, esse seria o certo, né? Do mesmo jeito que você se comporta quando se reúne como igreja, você deveria se comportar em toda a sua vida. Entende? Então, a minha vida, não importa onde eu esteja, ela deve expressar louvores a Deus. A minha vida, aonde eu estiver, irmão Carlos, aonde eu estiver, a palavra, ela tem que ser conhecida através da sua vida. Através da sua vida, através da sua vida. Entende? De repente você tem vizinhos, tem pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, que ainda não conheceram a Cristo. Por quê? Você não está lá? Você não está lá? Sua vida não é um culto? Não, pastor, mas eu não tenho o dom de pregar. Quem falou para você que existe dom de pregar? Não existe dom de pregar. Na galeria de Coríntios 12, ou mesmo essa galeria de Romanos aqui, se você for procurar, você vai encontrar o dom da palavra da sabedoria, é dom. Palavra do conhecimento, é dom. Isso alguns têm. Agora, pregar é missão. É missão da igreja. Então, um cristão que a sua vida não louva a Deus, um cristão que ele não se comporta fora da igreja como ele se comporta dentro da igreja, esse cristão não oferece a Deus um culto vivo, um culto santo e um culto agradável a Deus. Entende? Então, toda a minha vida, não é que eu tenho que estar 24 horas com um louvor ligado no meu ouvido, ou uma caixa de som saindo para ele tocando louvor, não é isso. É que esses princípios que são aplicáveis quando nós nos reunimos como igreja, ele deve existir na sua vida, mesmo quando você está fora dela. Mesmo quando você está fora dela. Porque se eu sou santo quando me reúno, mas eu sou mundano quando eu me afasto, que tipo de igreja que eu sou? Para que céu que eu vou? Que palavra que é essa que eu vivo? Quando nós lemos Atos, capítulo de número 16, nós vamos ver dois homens de Deus, Paulo e Silas. E esses homens estavam pregando o evangelho e pregando a palavra do Senhor.
E a Bíblia nos ensina que eles repreenderam o espírito de adivinhação sobre uma escrava, sobre uma mulher que fingia que adivinhava, um espírito de mentira. E ela era escrava e os donos dela ganhavam muito dinheiro com ela, com essa questão da adivinhação. E aí eles procuraram uma forma de se vingar de Paulo e Silas e mandaram prendê-los. E eles foram presos. Eles ficaram numa espécie de calabouço, com suas mãos e pés amarrados. Antes deles serem amarrados, eles apanharam e apanharam bastante. Então eles ficaram ali naquele porão, presos, amarrados, muita dor no corpo, né? E aí, o que eles fizeram ali, naquele momento em que eles estavam presos e amarrados? Eles fizeram duas coisas, a Bíblia fala. Diz que eles louvaram e eles oraram. Eles estavam presos, machucados, injustiçados, e ainda assim eles cultuaram a Deus. Entende? Então, imagine que nós, por muito menos, deixamos de louvar a Deus. Nós, por muito menos, deixamos de adorar ao Senhor. Nós, por muito menos, nos revoltamos. Às vezes nós nem estamos passando por nada, está tudo bem e não oramos. Está tudo em paz e não louvamos. A nossa vida, ela não é entregue de uma forma plena ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que enquanto esses homens louvavam e adoravam a Deus, bem naquele momento aconteceu um terremoto. E esse terremoto, ele abriu as cadeias, soltaram as correntes de todos. E eles foram livres. Teve louvor, teve oração. Faltou o que naquele culto? A pregação, né? A pregação, na hora que o terremoto veio, né? E a Bíblia fala que o carcereiro ficou com medo porque achou que todo mundo tinha fugido, né? Ele pegou a espada para se matar, né? Pegou a espada para se matar. E Paulo falou: não faça isso, está todo mundo aqui. Ninguém fugiu. Foi Deus que enviou um terremoto aí. E aí a Bíblia fala que Paulo foi até a casa desse carcereiro e pregou para ele e para a família dele. Eles se converteram e todos foram batizados. Então o louvor e a adoração começou lá na prisão, né? E a pregação terminou lá dentro da casa do carcereiro, né? E vidas foram salvas e vidas foram batizadas, né? O que eu percebo são muitos crentes, perdendo tempo nessa terra, perdendo a chance de ajudar pessoas, perdendo a chance de compartilhar e dar para elas aquilo que Deus colocou nas suas vidas. A sua vida, tem gente que está sentado na igreja há anos, recebendo, ouvindo, e não tem... Oi. Totalmente travado e a nossa está ok, não vai nada ok. E vai iniciar agora, Tá. mas está trabalhando bastante. Tá bom. Tá. Provavelmente deve ser a internet lá ou alguma coisa assim. Tá bom? Irmãos, onde houver... Tá falando que a Casa dos Santos travou, né? Atualiza a internet, tá bom? E eu creio que vai ficar tudo bem, em nome de Jesus, tá? Então o texto fala: suplico-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em todo momento, a minha vida, ela deve ser um culto vivo a Deus. Santo, a Bíblia fala de santidade, separação do mundo e do pecado. E agradável a Deus. Nesse último aspecto de ser agradável a Deus, eu quero que vocês prestem assim muita atenção. Orar é agradável? Tem que ser sincero. Iniciar, não. Irmão, orar não é nada gostoso, tá? Se eu botar você de joelho no chão para orar, e daqui 5 minutos você vai querer levantar. Já está querendo levantar, tá? 3 minutos em oração já começa a faltar palavras. Você já começa a falar: Deus me abençoa, Senhor, tem misericórdia. Deus vai de encontro, Senhor, a todos os meus problemas. Louvado seja o teu nome, tem misericórdia. Você começa a rodar na oração, fazer cirandinha na oração, né? Jejuar é agradável? Não é agradável. Você deixar o conforto da sua casa e estar sentado aqui para receber uma palavra verdadeira, direta, é agradável? Não é mais agradável você ficar na tua casa, no ar-condicionado, é muito mais gostoso. Muitos vão trabalhar amanhã, talvez dormir um pouco mais cedo. Não é agradável, por isso que é sacrifício. Por isso que é sacrifício. O que é pregado e o que é ensinado nas igrejas hoje é que a igreja vai te dar conforto. Que Deus, ele vai fazer coisas na tua vida, que vai melhorar a tua vida assim, ó. Na boa, irmão, não vai.
Não vai. A transformação ela é de dentro para fora. De muitas tribulações que a gente vive, que a gente passa, o Senhor nos livra de todas. Mas temos tribulações, temos dificuldades. Entende? O fato de eu vir para a igreja não quer dizer que eu vou ficar rico. O fato de eu vir para a igreja hoje não quer dizer que Deus abre uma porta de emprego amanhã. Não é assim que funciona. Nós servimos a Deus independente dessas coisas. Por isso que é sacrifício. É saboroso você tirar uma parte do seu salário do que você recebe e entregar para a igreja para que a obra seja feita? Não, não é saboroso. Seria melhor que você pegasse esse dinheiro e comprasse uma pizza por semana para você. Levar sua família para passear. Por isso que é sacrifício. E aí é algo agradável a Deus. Então, você não tem que fazer porque você vai ter vontade de fazer. Eu falei isso na última pregação. Eu vou ter vontade de fazer. Tem muita gente que não veio para o culto porque não tem vontade. Está errado. Está errado, porque não é pela sua vontade. Não é para te agradar. É para agradar a Deus. Por isso que é sacrifício. Por isso que é sacrifício. Certo? É saboroso ouvir músicas mundanas? Para o teu ouvido mas por isso que é sacrifício. Porque você abre mão para louvar, para que toda a sua vida louve a Deus de alguma forma. Entende? Você vai ler a Bíblia, dá sono. Dá sono, você vai ler, dá sono, tem coisas que você não entende. É melhor assistir um filme. É melhor assistir uma Netflix, é mais saboroso, é mais palatável, certo? Só que aí não seria sacrifício. Fazer o que dá, quando dá, se você quiser, quando você quiser, isso não é ser uma vida que cultua a Deus. Não é. Por isso muitas pessoas olham e não querem continuar no Evangelho, ou não querem nem partir para o Evangelho. Por quê? Porque sabe que é um comprometimento com Deus. É algo paulatino? É algo que vai acontecer na nossa vida? Porém, é um sacrifício e é um sacrifício agradável a Deus. Entende? Então não tem que ser agradável a você. Então tem que ser pragmático. Eu tenho que ler a Bíblia, então eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que separar um dia, um momento na minha vida para eu estudar a palavra do Senhor, para mim crescer, para mim aprender. Né? Agora nós temos os discipulados que são feitos. É difícil mesmo. É saboroso? Não, não é. Tem que fazer? Tem. Tem, porque é o ide do Senhor. Ide fazer discípulos. Ide pregar o Evangelho. É isso. Entende? E aí, algumas pessoas, né, passam pela gente e falam assim, pastor, eu estou te devendo. Está me devendo o quê, meu irmão? Você não está me devendo nada, querido. Não é para mim, é para ele. Né? E as pessoas elas têm dificuldade de entender isso, que é para Deus. E muitos, quando vêm, resumem a sua vida. A pessoa só sente a presença de Deus quando está reunida. A pessoa só se conecta com a Bíblia quando está reunido. A pessoa só ora de joelhos ou em pé, não importa, quando está reunido. E não é assim. A Bíblia fala que a nossa vida, o nosso corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É em todo momento. É em toda hora. Entende? Se eu me comporto nas minhas vestimentas quando eu venho para o culto, eu me comporto com as minhas vestimentas quando eu estou na rua, porque minha vida é um culto. A palavra culto aqui, ela não é reunião, tá? Aqui não é reunião. A palavra culto quer dizer, nesse sentido, ela quer dizer serviço. Se não me engano, acho que a palavra grega é latrine, quer dizer servir. Está no serviço de Deus. Então, peraí, eu só sou servo de Deus quando eu me reúno? Não, né? Não. Então, Deus, ele tem que estar na tua vida, em todas as esferas, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu estudo, no seu relacionamento. A Bíblia fala em Pedro que o homem que maltrata a sua esposa, as suas orações são impedidas. Por quê? Porque Deus está de olho, até no comportamento do relacionamento, certo? E Deus é criterioso. Deus é criterioso. Pastor, eu sou falho, eu errei, eu erro, enfim. Para isso tem o perdão de Deus. Orar, se arrepender e pedir perdão a Deus. Não é porque você é falho, porque você erra, porque você errou, que você vai deixar que a tua vida deixe de cultuar e de adorar ao Senhor. Aí a Bíblia continua no versículo 2. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo bem? Então, se você resume a sua vida, presta bem atenção, se você resume a sua vida a se reunir e esse é o seu culto, você está errado. Tudo bem? Você está errado. Ou, no mínimo, incompleto. Como é que eu cultuo a Deus aqui? Que tal eu pregar e falar um monte de palavrão? O que vocês vão achar? Vai ser esquisito, não vai ser, Rose? Vai ser bem estranho, né? Tá, aí você está no culto. Aí você está louvando aqui a Deus. Glória a Deus, daqui a pouco você manda um palavrão. Você fala, não, imagina, não faz nem sentido.
Se não faz sentido você louvar porque você está reunido como igreja, se não faz sentido você falar um palavrão porque você está reunido como igreja, por que faz sentido você xingar quando você está fora? Você não é igreja? Você não é servo? O seu culto não é a todo momento? Ou você acha que a sua vida cristã é de quinta e domingo quando você se reúne nos núcleos do Igreja Sem Fronteiras? Vocês entendem como isso faz sentido? A não ser que Deus não mora em você. A não ser que o Espírito Santo não habite em você. Aí você pode levar a sua vida do jeito que você quiser. Você está numa ladeira. Você está na ladeira. E se você soltar uma bolinha na ladeira ali, é uma coisa bem idiota, né? Mas soltar uma bolinha na ladeira, o que vai acontecer? Ela vai rolar. Vai rolar para onde? Para baixo. Para cima tem que ter esforço. Para baixo é só você largar. Tu quer ir para cima ou para baixo? Os irmãos falam, vamos para cima. Eu sempre brinco, né? Vamos para cima, os irmãos falam. Vamos para cima, porque para baixo, irmão, o diabo está esperando a gente lá. Então assim, você quer ir para o céu? É esforço. É sacrifício. E acabou. Tá? E acabou. Você quer viver de qualquer jeito? Beleza, só que você é uma bolinha que vai rolar para a ladeira abaixo. E tá tudo certo. E aí os salvos serão salvos e os condenados serão condenados. Então, por isso que a palavra sacrifício é uma tônica muito importante aqui nesse texto. É um sacrifício. Entende? Hoje nós tínhamos 28 pessoas, 30 pessoas no estudo bíblico pela manhã online. Foi muito bom o estudo. Poderia ter mais? Poderia. Por que não tinha? Não estavam dispostos a fazer sacrifício. O cristão que ele não está disposto a ter uma vida sacrificada a Deus, ele não é um cristão genuíno. Ele não é um cristão verdadeiro. Tá? Bíblia, versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 1 ele vem falar de culto, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Depois ele vem falar de não ser amoldado. Tá? Então assim, presta bem atenção. Quem serve a Deus tem uma forma de quem serve a Deus. Existe um jeito de servir a Deus. Né? E aí ele fala, vocês têm que ter um culto vivo, todo momento, todo instante, santo e agradável a Deus. Beleza. Ou vocês têm essa forma de quem adora, de quem cultua a Deus, certo? Ou a forma de vocês é uma forma do mundo. Aí ele fala, olha, e não sejam conformados, amoldados, se encaixa, né? Então, o crente, ele não se encaixa no mundo. Ele não se encaixa no mundo. Não se encaixa. Não se encaixa. As coisas do mundo, elas não, nós não temos que praticá-las porque todo mundo pratica, ou ser porque todo mundo é, ou fazer porque todo mundo faz. Nós somos diferentes. Você é diferente. Você não é superior, não é isso, você não é melhor. Mas o seu comportamento, ele é diferente. A mulher de Deus se comporta diferente. A menina de Deus se comporta diferente. A serva de Deus se comporta diferente. A obreira do Senhor se comporta diferente. É diferente. Porque se for para você permanecer na forma do mundo, você é de lá, você não é daqui. Por mais que você se reúna. A quem você se amolda? Lucas 6,46, Jesus disse assim, é uma pergunta muito interessante. Ele fala assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Jesus está falando, não tem sentido, é incongruente. Então eu venho e canto, né? Nada pode calar um adorador e tal, né? A minha força vem do Senhor, eu te louvo, eu te adoro, aquela coisa, tu és o meu Senhor, eu morro por ti e tal. Só que muitas vezes é apenas um rito. São apenas frases de uma reunião religiosa e que muitos se convencem de que está tudo certo, mas não é assim. Olha assim, pense quem você é aqui dentro. Hoje você orou, hoje você louvou, você está em contato com a palavra de Deus. Imagine essa pessoa que você é aqui dentro
você ser ela 24 horas lá fora, como seria a sua vida? Seria melhor? Seria mais impactante na vida de outras pessoas? Se você aprendesse a orar no seu trabalho, se você começasse a orar no seu trabalho, se você começasse a louvar a Deus no caminho da sua casa, orar a Deus em momentos que você não ora, será que sua vida não seria diferente? Será que você não teria muito mais presença de Deus na sua vida? Será que você não seria uma pessoa que impactaria quando você chegasse? Agora pensa, o mundo lá fora não nos aceita, né? E aí muitas pessoas se amoldam ao mundo. Só que eu quero te explicar uma coisa, tá bom? Deus também não aceita o mundo. Ele não aceita. Não aceita. Então, da mesma forma que o mundo não é obrigado a te aceitar, Deus também não é obrigado a nos aceitar se o nosso comportamento é um comportamento que está mais conectado com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Agora, imagine se pegasse quem você é lá fora, tá? Não estou falando de todos, cada um traga a palavra aí para a sua vida. Imagine pegar quem você é lá fora, teu jeito de falar, teu jeito de ser, e você for assim no culto, na reunião dos irmãos. Como é que ia ser? Os irmãos iam te aceitar? Como é que ia ficar essa questão? Não dá para ser duas pessoas. Você é uma só. Não dá para ser um mundano que cultua, nem um crente que é mundano. Ou você... Assim, ó. Com Deus, na presença de Deus, né? Ou nós tomamos a atitude, a decisão, e aí existe uma transformação paulatina que ela vai acontecendo, paliativamente, vai vindo, mas você já se posicionou. Você vai mudar do dia para a noite? Isso é impossível. É impossível. É muita coisa para um ser humano viver essa mudança. Até mesmo porque tem muitas coisas que batem no teu orgulho ainda, né? E Deus vai quebrando esse orgulho, né? Tem muitas coisas que você não entendeu ainda, mas aquilo que você já entendeu do Evangelho, que já faz sentido para você, você já entendeu, Deus já compreendeu que você já sabe. O que é certo e o que é errado, Deus espera esse posicionamento, essa mudança, essa transformação da tua vida. Então a Bíblia fala, olha, e não sede conformados, amoldados com este mundo, mas sede transformados. Aqui a impressão que dá, meu querido irmão, é que como se tivesse que haver uma permissão, sede transformados. Permitam-se ser transformados. De que forma? Pela metamorfose, pela renovação da vossa mente. Aqui, ó. Mudar a sua cabeça, mudar como você pensa. Você é o que você pensa, certo? Então, existem convicções das nossas vidas, valores que foram formados pelos nossos pais, pela nossa família, pelo mundo em que vivemos. Só que existem valores que são antagônicos à palavra de Deus, que Deus vai falar, não aceito, não importa, não aceito, né? E aí, nós temos que abrir mão disso e deixar que a nossa vida seja transformada. E aí, pastor, o que acontece? Acontece para que experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa para a sua vida, né? A vontade de Deus ela é perfeita para a sua vida, não tem como dar errado, né? E a Bíblia fala que ela é agradável. Porém, para você viver isso, né, tem que viver e cumprir e obedecer tudo aquilo que eu ensinei. A nossa vida é um culto, todo momento a sua vida é um culto, certo? Em contato com a palavra de Deus, em contato com a oração, com o louvor. Versículo 3. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está entre vós, não pensei de si mesmo mais do que se deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um conforme a sua medida de fé. Então, assim, é um desenvolver na obra de Deus. Você está aqui, ó. O nosso irmão, ele não é desenvolvido na fé como o nosso irmão. Estou dando um exemplo. Não, é só um exemplo, tá? Do mesmo jeito que o nosso irmão não é tão desenvolvido na fé como a nossa irmã, e a nossa irmã não é tão desenvolvida na fé, cada um tem a sua caminhada. Cada um tem a sua caminhada. Agora, o que você não pode é estar aquém daquilo que Deus tem te mostrado, daquilo que Deus tem te ensinado. Na caminhada da fé, ó, o irmão está aqui. O irmão já sabe mais agora do que você sabia antes de chegar nesse culto. Não é isso?
Então, agora vocês sabem e têm entendimento qual é o tipo de culto que Deus espera de nós. Você já sabe, você já ouviu. Então, Deus espera que você corresponda. Tá? Deus espera que você corresponda. O que você não pode é levar uma vida como se ela fosse uma vida autônoma. Como se você não tivesse um Deus a obedecer e um corpo a pertencer. Tá? Fazendo do jeito que você quer, da forma que você quer, achando que você é uma coisa que você não é. Achando que você tem uma autonomia que você não tem. Tá? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos o nosso direito de escolha. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo, você está falando, Senhor, está aqui o meu livre-arbítrio. A minha vida é tua, Senhor. Eu quero, o Senhor não quer, então eu não quero. Eu quero, o Senhor não quer, não quero. Entende? Eu não quero, mas o Senhor quer, então eu quero. Ou tem que passar a querer, entender. Devo fazer a vontade do Senhor. Então eu não devo achar que eu sou mais do que eu sou, que eu tenho uma certa independência, que eu não tenho. Aí o versículo 4 vai confirmar isso. Ele fala assim, porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função. Verso 5. Assim que nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então assim, nós temos que entender qual é a importância do seu papel dentro do corpo de Cristo. Tem pessoas que elas acham que são a mais do que elas são, e tem pessoas que acham que são a menos do que elas são. Existem pessoas que acham que não são importantes para o corpo de Cristo. Assim, elas não se comprometem em ser igreja. E existem pessoas, né, que elas têm uma autonomia na sua vida, elas acham que têm autonomia. Né? Não vou, não dá, quando der eu vou, porque é assim e tal, não tenho tempo, quando der eu faço, é difícil demais, aquela coisa toda. Calma aí, filho. Para, senta, ouve a voz do Senhor. Você tem um corpo a pertencer e você tem um Deus a obedecer. Entende? Porque se eu arranco um membro do meu corpo, vamos supor que não seja um membro vital, seja o meu dedinho, eu arranco o meu dedinho aqui, meu corpo sobrevive, meu dedinho ele apodrece. Sem o corpo eu não sobrevivo. Sem ser igreja eu não sobrevivo. E ser igreja transcende. Ser igreja vai além da reunião. A reunião é um fruto de quem é a igreja. Nem todo mundo que vem à igreja é a igreja. Mas todo mundo que é a igreja, vem à igreja. Entende? É um fruto de quem você é. É um fruto. Então, é uma palavra bem simples, ela tem muitos outros aspectos mais profundos, mas por hoje acho que está bom. Então, quando você ler esse texto, lembre-se que o sacrifício vivo a Deus não é um culto que eu venho, não. Um sacrifício vivo a Deus é um culto perene. A minha vida ela é um culto a Deus. A minha vida é um culto a Deus. Se você acabar de chegar do culto agora na sua casa, você xingar, esbravejar, vão olhar para você e falar, tu não acabou de vir do culto? Tu não acabou de vir do culto? Não é? Tu não é crente? Tu não vai na igreja? Se passar aqui amanhã... você está aqui no culto hoje, tá? Se passar amanhã, vamos supor que tem um boteco lá, o boteco do seu Joaquim ali. E ali tem 4 mesas. Numa mesa tem um budista, não tem nada contra a religião, pelo amor de Deus. Numa mesa tem um budista, no outro tem um espírita, no outro tem um católico, no outro tem um crente. Certo? Todos eles estavam na sua reunião das suas religiões no dia anterior. Né? Se passar um membro de cada religião, eles não têm nem aí, mas se virar para o crente e falar, tu não é crente? Tu está fazendo o que aí? Porque o mundo já sabe que o padrão do cristão é que nós temos um Deus a obedecer e um corpo a pertencer. Entende? Então nós somos, sim, exigidos pelo mundo de um comportamento ilibado, de um comportamento diferente. Se eu resumo o meu culto a 2 dias por semana, se eu resumo o meu culto só quando eu me reúno com os irmãos, eu me recordo uma vez, eu estava subindo na rua principal do Sorão, de carro, né? E a nossa igreja nunca foi de ficar pregando usos e costumes, roupas e tal, mas prega o bom senso, né? E aí, estava vindo uma irmãzinha da nossa igreja, estava vindo na pista, assim. E acho que de longe ela reconheceu. E acho que do jeito que ela estava da praia, ela saiu. Sem pudor, sem nada, na maior lascívia. Ela saiu. Eu não sei o que eu precisei fazer, que eu precisei dar a volta no quarteirão.
né? Quando eu dei a volta no quarteirão, que aí ela já estava mais próxima, né? A irmã já estava toda vestida, já estava tudo certinho. Então, o que você está fazendo, pastor? Está pregando uso e costume? Não. Eu só estou dizendo que, tipo assim, longe da minha vista, o comportamento dela era um. Na minha vista, o comportamento dela é outro. Isso não é um culto vivo ao Senhor. Não é um culto vivo ao Senhor. Na igreja eu não xingo, mas na rua eu xingo. Que culto é esse que se oferece a Deus? Que vida é essa que se oferece ao Senhor? Na igreja, o marido e a mulher na paz. Em casa, os dois quebram o pau igual o cão e gato. Que culto é esse que eu entrego ao Senhor? É aquela semente que nós pregamos no culto retrasado, no outro domingo, né, que eu tive aqui, no outro culto que eu tive aqui. É aquela semente que ela fica na beira do caminho. As pessoas pegam a palavra e fazem assim, ó. Aí a palavra fica lá, no culto de quinta e de domingo, e a vida dela é uma vida desconecta à palavra. E aí vem o diabo e arranca. É um irmão que não tem conhecimento, não tem entendimento, obviamente não vai ter a salvação. Então, é algo a vocês meditarem, é algo a vocês pensarem. Cada um sabe onde o calo aperta, e cada um sabe o que Deus tem cobrado de você, o que o Espírito Santo tem cobrado de você. Não adianta você oferecer um culto na quinta e no domingo, legal, louvou, cantou, se vestiu de crente, falou coisa de crente, dos teus lábios saiu louvor, mas o teu dia a dia, como que é? Você acha que Deus está com você só dentro da igreja? Você acha que o Espírito Santo só habita você? O Espírito Santo fica esperando você aqui, né? Aí quando você entra, o Espírito Santo vai sobre você. Ah, agora você é cheio do Espírito Santo. É assim que funciona, irmãos? É óbvio que não. É óbvio que não. Né? Isso é uma coisa rudimentar, isso é uma palavra básica. Isso é um rudimento básico do cristianismo, mas assim, as pessoas estão precisando do básico mesmo, sabe? Então assim, o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele habita em nós. O Espírito Santo habita em você. Os irmãos me ouvem? Os irmãos me entendem? Espero que vocês em casa ouvem. Ele habita em você. E ele é o Espírito Santo. Ele já é santo, ele já é separado. A sua vida tem que estar de acordo com ele, senão você vai perder essa presença. Você vai perder essa glória de Deus na tua vida. Essa glória de Deus na tua vida. Então, olha para você, olha para a tua vida. Você não pode ter uma vida dentro da igreja e outra vida fora. Eu sou bênção reunido com os irmãos, eu sou bênção reunido com a minha família, eu sou bênção reunido no meu trabalho, eu sou bênção na faculdade. Por quê? Porque a minha vida é de Cristo, a minha vida é dele. Em todo momento, em todo instante, a Bíblia fala, orai sem cessar. A Bíblia fala, sede sóbrios e vigiai, em todo momento, em todo instante. Entende? Então, na verdade, isso é hipocrisia, né? Você ser uma pessoa dentro da igreja e outra fora, isso é hipocrisia. Você está aqui para ser transformado, irmão. Você está aqui para ser transformado. Você está aqui para ser uma pessoa melhor, mais parecida com Cristo. Quanto mais você aprende, a reunião, irmão Carlinhos, a reunião dos irmãos é para ensino, é para aprendizado. Pastor, a minha reunião não é para adorar a Deus? Você adora a Deus em espírito e em verdade em todo momento. Em todo momento. No teu trânsito, você adora a Deus. No trânsito, você adora a Deus. No seu trabalho, você adora a Deus. Pastor, você tem algo na minha vida que não adora a Deus. Tira. Tira. Se tem algo no culto aqui agora, que não, de repente, começa a tocar na caixinha sem querer aí uma Anitta na propaganda. Misericórdia, tira. Isso pertence ao culto? Não. E vai pertencer à sua vida por quê? Por quê vai pertencer a minha e a sua vida? Qual é o sentido disso, meu Deus do céu? Então, o cristão verdadeiro, não é? A oração, a presença de Deus, a glória de Deus, o manifestar do Espírito de Deus é em todo momento, é em todo instante na sua vida. A mãe educa os filhos no Senhor, o pai educa os filhos no Senhor, o comportamento do pai e da mãe é no Senhor. O cristão serve a Deus no seu trabalho, no Senhor. As pessoas no trabalho têm que saber que você é cristão, meu filho. As pessoas da sua rua têm que saber que você é cristão. Você tem inimigo? Você tem que ter inimigo, irmão. Como é que você não tem inimigo? Você tem que ter pessoas que não gostem de você. Você tem que ter pessoas que o inimigo usa elas para parar você. Por quê? Porque nós somos uma pedra no sapato do inferno. O diabo não gosta da gente. Ele quer levantar portas para impedirmos nós de fazermos, de estarmos, de cultuarmos, de evangelizarmos, de fazer a obra do Senhor. Entende? Então, evangelho light não existe.
Não existe. Né? Essa coisa leve, essa coisa gostosa, essa coisa meio hippie, né? E tal, isso não existe, nunca existiu. O evangelho nunca foi assim. Muitas pessoas deixavam de seguir a Cristo porque a sua mensagem era uma mensagem que pedia compromisso. Eu vou encerrar aqui com uma parábola que Jesus contou. Ele falou assim: um homem, quando ele foi construir uma torre, quem lembra dessa passagem? O que esse homem fez? Jesus contou na parábola. Lembra? Não? Ele construiu a torre, o quê? Na verdade ele não fez, né? Ou ele fala assim, na verdade ele fala assim, ó, ou qual homem que quando for construir uma torre, você está certo, não faz as contas para saber, porque senão ele vai começar a torre e ele vai parar na beira do caminho, na metade. E aí a Bíblia fala que ele vai virar motivo de chacota, ele vai ser humilhado por pessoas. O que Jesus está falando? Ele está falando de projetos de vida, que antes de você fazer o seu projeto de vida, você tem que anotar, fazer contas, antes de fazer o orçamento da sua casa. Você acha que Jesus vai perder tempo para falar de orçamento da sua casa, do seu projeto de vida? Não, né? O que Jesus, você tem que ler os versículos que vêm antes, o contexto. No contexto, Jesus tinha uma multidão acompanhando ele, como sempre, e ele fala assim para a multidão. Ele fala, em verdade vos digo, que aquele que não me amar mais do que pai, mãe, irmãos e a sua própria vida, não é digno de me seguir, não é digno de ser o meu discípulo. Aí ele fala, aquele que não negar a si mesmo e não tomar sobre si a sua cruz, não pode vir após mim. Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí logo após ele fala, pois qual homem que antes de iniciar algo não faz as contas? O que Jesus está falando? Ele falou, presta atenção. Ele está dizendo, presta bem atenção. Para me seguir, faça as contas. Faça as contas, porque eu não vou aceitar que você pare na metade. Aí você pode inventar a desculpa que for. Mas será motivo de chacota. O diabo vai olhar e falar, sabia. Era só fogo de palha. Era só mais uma vez que ele começou e não continuou. Então, Jesus está dizendo, você quer me seguir? Faça as contas. E aí, em seguida ele conta mais uma parábola, ele fala assim, ou qual rei saindo à guerra, ele não analisa se com quantos soldados ele vai, né, para saber se vai dar certo o negócio na guerra lá ou não. É a mesma coisa para servir ele. Faça as contas. Jesus é o Senhor para você? Ele é o Senhor para você? Então faz contas. Faz contas. O único caminho para a salvação é Cristo. Porque o teu pecado te condena. O único que morreu pelos teus pecados é Jesus Cristo. E acabou. Ele é o único caminho. Ou eu sirvo ou eu não o sirvo. E servi-lo tem custo. Servi-lo tem sacrifício. Servi-lo é vir para o culto. Hoje eu vou no culto e vou receber uma palavra. Eu preciso de algo do Senhor. Aí você vem para o culto e Deus fala para você, eu que preciso de algo de você. Mais do teu tempo, mais do teu esforço, mais da tua vida. Preciso que você coloque o ministério que eu coloquei nas tuas mãos, porque ele fala de corpo aqui, depois ele vai falar de dom, só você continuar lendo depois. Coloque aquilo que eu coloquei nas tuas mãos para funcionar. Vai, faça. Pastor, mas a Bíblia não fala que Jesus é descanso, que Jesus é paz. A Bíblia fala. Mas é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que o mundo não dá. Qual que é a paz do mundo? A paz do mundo é estar viajando num lugar bem gostoso, com um carrão bem confortável, né, com uma casa bem grandona, com piscina e tal. E tem gente que tem casa, tem carro, tem fama, tem dinheiro e está se matando. Porque não tem a verdadeira paz. A paz de Deus é uma paz que ela emana, sabe de onde? É dele mesmo, meu irmão. Não tem nenhum fator externo que vai te trazer essa paz. Não tem. Pode ser o crente que está lá na igreja perseguida, lá dentro do contêiner na Eritreia. Ele está triste, está com dores, sim. Mas a paz do Senhor, ele não perde. Que é uma paz que excede todo entendimento. As pessoas olham e falam assim, se eu fosse você, na situação que você está vivendo, eu não teria essa paz que você tem. Mas isso é inerente de Deus na vida de um cristão. É esse tipo de paz. Né? Pega esses pregadores de hoje e põe eles para pregar na igreja perseguida. Acho que aí eles vão ser expulsos de lá. Certo? Esses pregadores que revelam por nome, revela isso, revela aquilo outro. Eles podiam ir lá na igreja perseguida revelar qual era o segredo do cadeado para os irmãos poderem fugir.
palhaçada o que a gente vê hoje. Não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Nada a ver.